Amigos, advocacia criminal em 2026. Quem não se planejar agora vai pagar caro. E pode parecer uma chamada meio sensacionalista, falando que quem não se planejar vai pagar caro por isso. Mas eu quero explicar aqui, quero fundamentar o que eu estou falando. Não é uma live para ficar falando que a advocacia acabou, que não tem mais espaço para ninguém, nem nada parecido. Como também não é uma live fofinha para ficar falando que está tudo fácil na advocacia, que todo mundo terá facilidade, que 2026 será um ano fácil para todo mundo prospectar clientes, ter novos clientes e tudo mais. Não é nada disso. O que eu quero fazer aqui é demonstrar, com base em dados, informações, com base em pesquisa, o que você tem que notar para se preparar para 2026 na advocacia criminal. Então, vamos começar aqui aos poucos e aí esperando o pessoal chegar, o pessoal começar a comentar por aqui também. Em primeiro lugar, existem alguns obstáculos novos, diferentes em 2026. 2026 será um ano que o Brasil vai parar bastante. E eu quero demonstrar para vocês como que isso vai funcionar. Para começar, feriados. O Brasil terá muitos feriados em 2026 e todos feriados ou numa segunda, ou numa quinta, ou numa sexta-feira. Isso significa o quê? Muito feriadão. Sábado, domingo, segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, ou também sexta, sábado e domingo. Teremos um conjunto de datas em que o mercado não vai funcionar, em que o cliente pode até te procurar, mas normalmente vai esperar por uma segunda-feira, normalmente vai esperar por um horário comercial, e o horário comercial será reduzido. A advocacia em 2026 terá menos dias úteis. Isso significa, portanto, que as pessoas estarão mais distraídas com feriado, com viagem, com descanso. As pessoas não estarão no modo de alerta. Isso, para quem produz conteúdo, por exemplo, significa que quando tiver um feriado, se você fizer um vídeo, um texto, comentar uma notícia, comentar um caso de repercussão, as pessoas não vão ver. As pessoas estarão viajando. Então é um dia a menos para prospectar. Um dia a menos não, vários dias a menos. No ano de 2026 são muitos feriados, bem diferente do que aconteceu em 2025, que tivemos feriados, mas feriado caindo também no final de semana, e aí não altera muito. Mas, em 2026, muitos feriados. Copa do Mundo, isso vocês sabem que é um problema quanto à atenção, quanto à concentração das pessoas em relação aos seus problemas. É como se pudéssemos falar que teremos pão e circo para distrair. Aqui eu não estou criticando futebol, quem vê Copa do Mundo, nada disso, mas é um entretenimento que vai durar muito tempo, a maior Copa do Mundo de todos os tempos, a maior quantidade de jogos de todos os tempos, e isso faz com que as pessoas se distraiam com Copa do Mundo. Hoje tem jogo do Brasil, ontem teve jogo do Brasil, o Brasil vai jogar daqui a 5 dias, tem jogo, sei lá, Argentina e Alemanha daqui a 2 dias, e as pessoas vão se distraindo, inclusive quanto aos conteúdos. Ou seja, vai ter gente que vai ficar mais tempo vendo conteúdo de entretenimento do que conteúdo técnico produzido por advogados. E não é só isso. Eu quero alertar também que eu vi recentemente um vídeo do fundador da Hotmart, que é a maior plataforma de venda de cursos da América Latina, do Brasil, com certeza, e também da América Latina. E isso faz o seguinte: ano de Copa do Mundo, jogo do Brasil. Ele divulgou um dado que as vendas caem aproximadamente 35%, 30 e poucos por cento, uma coisa assim. Bom, tá, mas a gente está falando de advocacia. A advocacia não é venda e tal, ok. Mas não é questão de reduzir a quantidade de vendas, de prospecções. Não é disso que eu estou falando. É reduzir a atenção também. As pessoas estarão com a atenção no futebol, acompanhando a Copa do Mundo por um bom tempo,
E isso vai fazer com que, durante aquele mês, não pensem em mudar de advogado ou deixem para a última hora. Vai ser um mês de redução de atenção. Quem faz conteúdo vai ter que dividir conteúdo, a atenção das pessoas, a audiência com futebol. E isso é um problema. Eleições também. Ano de eleição. Você pode falar, pô, mas a eleição dura pouco. Do primeiro turno ao segundo turno é um período muito pequeno. Não. Hoje já tem muita discussão sobre a eleição do ano que vem. As eleições, principalmente para presidente da República. Isso vai custar a atenção das pessoas, vai fazer com que as pessoas também não prestem muita atenção no problema que estão enfrentando. Novamente, pão e circo. Se as pessoas estão distraídas com o entretenimento, e para muitos futebol é entretenimento, para muitos a política é um entretenimento, elas vão se desligar dos seus problemas. E o cliente talvez, o potencial cliente talvez esteja tão preocupado com quem será eleito que não vai notar que tem ali uma investigação pesada contra ele, que precisaria de um advogado. E, novamente, não é só isso, mas também a atenção das pessoas quanto a conteúdo. Se você é um advogado que faz vídeo, faz texto, faz publicações nas redes sociais para vender o seu serviço, o que vai acontecer é que vai atingir menos pessoas. Você atingirá menos pessoas porque o conteúdo político é orgânico, é muito forte do ponto de vista orgânico, porque quando você fala bem ou mal de A ou B, isso daí vai chamar a atenção de todo mundo. Isso mexe com as emoções e sabemos que a movimentação das redes sociais pelas emoções é muito forte. Ou seja, as pessoas darão atenção às eleições e com base nisso a atenção no conteúdo de advogados, a atenção para chegar às suas redes sociais, para o jovem advogado que ainda não conhece muita gente, não tem parceiros e tal, essa atenção vai estar muito menor. E também é importante que vocês saibam que recentemente eu recebi um e-mail da Meta. A Meta, do Instagram, Facebook, WhatsApp, mandaram para todo mundo que faz anúncios nela. E esse e-mail fala que em 2026, janeiro de 2026, o custo dos anúncios vai aumentar aproximadamente 12%, pouco mais de 12%. Não estão repassando o imposto exatamente, estão cobrando um imposto, um tributo que já existia. Ou seja, no e-mail diz basicamente o seguinte, a Meta, Facebook, Instagram, falando que teve um aumento de impostos, esse aumento de impostos não será repassado a quem anuncia. Mas você que anunciou até hoje, eu quero te dizer que você não estava pagando lá PIS, COFINS, e tem outro lá também, e agora eu vou começar a te repassar. Então, em outras palavras, está dizendo, eu vou te repassar o aumento de impostos agora, mesmo não sendo o mesmo imposto, sendo um outro tributo que será repassado a vocês. 12% a mais, portanto, de 10%, e isso daí tem um custo. Por exemplo, se você gastava R$1.000 por mês anunciando, impulsionando, você vai passar a gastar 1.100, mais de 1.100. Então vai ficar mais caro, pelo menos cento e poucos reais para aquele que vai produzir conteúdo, ou que nem vai produzir conteúdo, para aquele que quer colocar lá, fulano de tal, advogado criminalista, e-mail, site e impulsionar, clicar no botão azul para impulsionar, para atrair clientes. Vai ficar 12% mais caro. Mas, como também teremos muitos focos de atenção com Copa do Mundo, com também as eleições, não vai ser só 12% que vai aumentar. Você vai pagar diretamente, de modo fixo, 12% a mais em anúncios que você fizer do seu escritório, enfim. Mas tem o custo também da atenção. Como as pessoas estarão focadas em eleições e muitos impulsionam notícias políticas, enfim, o que vai acontecer é que vai ficar mais difícil ainda chegar às pessoas com anúncios. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a sua forma de prospecção de clientes hoje, mas se você prospecta clientes por meio de conteúdo, tráfego orgânico, portanto, fazendo vídeos, textos, postagens, citando jurisprudência, se você faz conteúdo para prospectar clientes,
vai ficar mais difícil em 2026, porque é como o Gabriel comentou ali, eleição e Copa vão anestesiar o público. Vai ser, portanto, uma atenção dividida demais. E isso durante vários meses. O mês que antecede a Copa, o mês da Copa, o mês das eleições, os meses anteriores às eleições, o mês posterior às eleições, porque vão discutir resultado de eleição, como que vai ser o próximo período, o próximo mandato, tudo isso. Isso aí leva tempo, chama atenção, e as pessoas não vão ver o seu conteúdo tão facilmente. E se você resolver anunciar, pô, não estou conseguindo chegar em ninguém com os meus vídeos, textos e tal, vou anunciar para prospectar clientes na advocacia. O que vai acontecer é que os anúncios estarão mais caros. Pelo menos, isso é certo, 12% mais caro, com certeza. Mas eu acredito que vai ser muito mais, porque o custo por clique ou o custo por impressão vai ficar muito maior, já que a atenção estará nas eleições e na Copa, e as pessoas estarão impulsionando. Empresas que vão patrocinar a Copa vão impulsionar muito esse vínculo com a Copa. E vai ficar mais caro fazer anúncio. Bem mais caro. Na minha opinião, pelo menos uns 22% a 25% mais caro para anunciar nas redes sociais. Ok. Aí temos também uma outra questão que muitos estão ignorando. Eu vi que vários advogados não sabem disso. Tem um novo imposto para vocês. Um novo imposto para todos nós que estamos na iniciativa privada. Não é só para advogados, é também para aqueles que têm outras empresas. Esse imposto foi aprovado recentemente, em novembro de 2025, e por esse novo imposto, quem ganha acima de 50 mil por mês, quem retira lucro da empresa acima de 50 mil por mês, e aí tem lá o cálculo também anual de 600 mil por ano. Quem faz isso vai pagar a partir de agora 10% desse lucro. Não existia esse imposto. Não existia. Então, como que funcionava até agora? Eu quero que vocês conversem com seus contadores sobre isso. Você tinha pessoa jurídica, eu sempre recomendei criar pessoa jurídica para emitir notas na advocacia. Você tinha pessoa jurídica, aí tinha o faturamento. Descontava as despesas e tudo mais, e você retirava o lucro. Como você já pagou imposto na pessoa jurídica, você não pagava imposto na pessoa física. Ou seja, você pagava ali um imposto na pessoa jurídica, no escritório, e quando transferia para você, para o sócio, para o administrador do escritório, não pagava imposto por isso. Já pagou pela pessoa jurídica, a pessoa física não paga imposto por isso. Foi criado agora um imposto de 10%. Esse imposto de 10% é para quem retira de lucro dividendos mais de 50 mil por mês. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo fácil para a gente compreender. O advogado que retira de lucro 100 mil por mês. Vamos botar aí, o advogado tem lá um lucro de... Ele tem um faturamento no escritório de 150 mil por mês. Aí desconta lá todas as despesas e tal, agora, 2025, e ele pegava limpo 100 mil reais. Tirava da conta da pessoa jurídica e mandava para a conta da pessoa física 100 mil reais. Ok, aquilo ali é para uso pessoal. Pode fazer o que quiser com isso daí. Agora mudou. Esse mesmo advogado, ele ganhando 150 mil por mês na advocacia, no escritório, emitindo nota e tudo mais. Pagou imposto, pagou funcionário, pagou tudo, sobrou ali para ele um valor de 100 mil reais. Esse valor de 100 mil reais, que antes ele pegava 100 mil, agora, com o novo imposto de 10%, ele não vai pegar 100 mil, ele vai pegar 90 mil. 10% é um valor que vai para pagar esse novo imposto. Ou seja, todos que ganham acima de 50 mil por mês, acima de 600 mil por mês, com pessoa jurídica, na advocacia ou fora da advocacia também, clínica, de médicos, enfim, todo mundo terá uma perda de 10%
a partir de janeiro de 2026. Todo mundo. Se você não se planejou quanto a isso, é um valor que vai fazer falta. É um valor que é muito alto. 10% absolutamente do nada. Aprovou e agora já está valendo. E eu digo mais, quem não se preparar para isso vai ter que pagar até de lucro já recebido. Olha só a questão. Eu quero que vocês conversem com seus contadores também sobre isso. Você teve lucro em 2025. Só que você não está fazendo retirada de lucro. Você não está mandando da pessoa jurídica para a pessoa física. Se você fizer essa retirada de lucro em 2026, você vai pagar sobre o lucro de 2025. Vai pagar sobre o lucro do ano inteiro de 2025. O período que você não formalizou retirada de lucro. E isso é extremamente urgente. Você tem que procurar o seu contador, tem que formalizar a distribuição do lucro até 31 de dezembro de 2025. Quem não fizer isso vai pagar referente ao período anterior. Não é só para janeiro de 2026. Então, o que as empresas estão fazendo? Vocês podem pesquisar por aí. As grandes empresas, todas essas gigantescas e tal, estão acabando com todo o lucro que tem para dividir. Já estão formalizando, vamos dividir o lucro e tudo mais, e acabou. Para não ter que pagar isso em 2026. Para pagar somente aquilo que é referente aos anos posteriores, e não referente a esse ano. Vejam isso com seus contadores, porque isso faz uma falta enorme. Imagine você que tem lá, por exemplo, 200 mil para retirar de lucro, que você não formalizou a retirada, que não distribuiu esse lucro do seu escritório. Você, se não fizer nada agora até 31 de dezembro, vai pagar 20 mil absolutamente do nada. Absolutamente do nada. Tem uma pergunta ali que é se esse valor de imposto não seria em relação, os 10%, em relação ao que está acima de 50%, de 50 mil reais por mês. Não. Apesar de toda a dificuldade do texto legal, se vocês olharem lá, tá péssimo o texto legal, quem está dizendo isso não sou eu, são vários contadores. Esse é um valor referente a tudo. A tudo. Eu vou citar, por exemplo, eu vi um contador, o contador tem, sei lá, uns 600, 700 mil seguidores, que ele deu um exemplo de 2 clínicas, um médico tendo 2 clínicas, e que esse médico pagaria referente ao total. Não é acima de 50 mil em cada uma. Ganhou 60 mil no mês, então só vai pagar imposto de 10 mil reais. Não, é referente a tudo, toda a renda. A isenção, pelo que todo mundo está divulgando, a não ser que o governo mude alguma interpretação sobre isso, mas o que está sendo divulgado é que quem ganha menos de 50 mil não vai pagar nada. Se a pessoa ganhar mais de 50 mil, vai pagar esse imposto referente a todo o valor. 50 mil, 60 mil, 70 mil, e não só ao que exceder 50 mil reais. Pois bem, então é um novo imposto, todo mundo tem que estar preparado para isso. É como se do nada você contratasse 2, 3 funcionários, enfim, pagando um valor alto por essa contratação. E não dá para demitir esse funcionário, é um imposto que você terá que pagar. Mas eu repito, conversem com seus contadores, porque o que eu estou falando aqui é a partir do que eu analisei, do que eu conversei com os meus contadores. Aí vocês podem verificar. Pelo que eu sei também, vai valer para Simples. Então, também para escritório de advocacia que está no Simples Nacional, terá essa cobrança. A única diferença, pelo que eu entendi, é que vai cobrar no ano seguinte, não terá retenção. É uma coisa assim, não terá retenção mês a mês, mas sim pagará no ano seguinte. Posso estar errado, se alguém for contador, quiser comentar aí, fique à vontade, porque eu não entendo disso. Eu estou repassando tudo que eu conversei com o meu contador e que é uma preocupação de todo mundo. Um novo imposto, 10% a mais de despesa de um mês para o outro, é uma coisa que interessa a todo mundo. Pois bem, outra coisa, os clientes pagarão por esse imposto.
Imagine que você é advogado. Normalmente quem paga bons honorários é porque recebe bem, tem uma renda boa. Então a pessoa que te contrata pagando honorários justos, pagando a tabela da OAB ou mais que a tabela da OAB, é uma pessoa que normalmente tem empresa. E do nada essa pessoa terá uma nova despesa de 10%. Ou seja, será menos dinheiro circulando entre empresários e advogados. Imagine, a pessoa que ganha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um empresário que retira de lucro, sei lá, R$ 1 milhão por mês. Ficava com R$ 1 milhão. A partir de agora ele vai ficar com R$ 900 mil. R$ 100 mil a menos no bolso desse empresário. E pode parecer que não, mas isso faz diferença para alguns. Pode ser a diferença entre contratar um advogado parcelando ou pagando à vista, ou nem conseguindo contratar, mesmo que faça parcelamento, ou não contratar um advogado. Essa pode ser a grande diferença aqui. Pode ser que, mesmo assim, mesmo com esse imposto, alguns se preparem, alguns consigam passar por cima disso e não mude na hora de contratação de um advogado. Ou pode ser que os clientes comecem a pedir mais parcelamento. Veja, não estou só citando o problema aqui, eu estou citando o que pode acontecer para você se preparar. Pode ser que os clientes peçam mais parcelamento em parcelas menores do que se não tivesse esse imposto. Então, digamos, um advogado que ia cobrar 20 mil por mês de um cliente. Talvez ele tenha que cobrar 10, talvez tenha que cobrar menos, para isso se ajustar ao que o cliente consegue pagar. E aí tem a outra questão, contratos já feitos. Digamos que o seu cliente, você tem um contrato para você receber até julho de 2026. O cliente fechou com você no limite. Com esse novo imposto, aumenta o risco de inadimplemento. Se o cliente fechou com você no limite, eu vou te pagar, sei lá, 10 mil por mês de honorários, eu vou te pagar, enfim, 5 mil por mês de honorários, quanto for. E aí o cliente agora tem que pagar 10% a mais do lucro de imposto. Esse dinheiro vai fazer falta se ele fechou ali no limite, só tinha aquele valor dos honorários, não podia te pagar o dobro de jeito nenhum, ou pagar em metade do tempo, não poderia pagar em metade do tempo, fez em 10 vezes porque só conseguiria pagar em 10 vezes, não conseguiria pagar em 5 vezes, por exemplo, e aí esse cliente necessariamente vai enfrentar dificuldades para pagar os seus honorários. Ok, temos aqui então vários problemas. Muitas leis novas, vamos entrar agora numa parte técnica, muitas leis novas para atualização. Código Penal, até este momento, teve 48 alterações. Até este momento, o Código Penal teve 48 alterações. O Código de Processo Penal, até este momento, teve 37 alterações. 37 alterações no Código Penal. Isso vai dificultar para aqueles que não estão se atualizando. Quando você voltar do recesso, quando você voltar para advogar após as festas de final de ano, isso vai te fazer diferença. Você vai chegar para uma audiência de custódia, por exemplo, e tem muitas mudanças pesadas. O Código de Processo Penal mudou bastante a parte de audiência de custódia, de fundamentação de prisão. Isso vai pesar muito para quem não estiver se preparando. Código Penal teve grande alteração também. E isso dificulta para se atualizar. Então, se você tem que se preocupar em prospectar clientes, já tem imposto novo e tudo mais, agora, com todas essas atualizações, você vai ter que dividir o tempo muito bem, porque vai ter que se atualizar ao mesmo tempo que você vai prospectar clientes, criar um novo formato de prospecção de clientes, já que a atenção vai estar muito espalhada, anúncios estarão mais caros, tem um novo imposto para pagar, enfim. Mas aí tem parte boa também. Lembrando, os processos criminais não param porque tem eleições, Copa do Mundo ou o que quer que seja. O processo criminal continua, grandes operações continuam,
inquérito policial continua sendo instaurado, prisões continuam, tudo continua. E em ano de eleições, aparecem muitas grandes operações focadas em processos, em crimes eleitorais ou ligados a candidatos que estão ali tentando a eleição. Por isso, eu não vejo uma diminuição na demanda, na necessidade de advogados em 2026. Continuará tudo igual em relação a andamento de processo criminal. Os processos vão andar, novos processos, novas denúncias, execução penal não para. Vamos soltar todo mundo até passar a Copa do Mundo e eleições. Não é assim que funciona. Nesse ponto, vai ser tudo igual. Mas vocês vão ter que começar agora um planejamento financeiro, jurídico, intelectual, urgentemente. 2026 é o ano, desde quando eu comecei a advogar, desde quando eu comecei no direito, talvez seja o ano com mais desafios, para todo mundo, para o pequeno advogado que está começando, para advogado que tem muitos anos de carreira, vai ser o ano de mais desafios para todo mundo. Mas se eu fechar os olhos, esses desafios não vão me pegar. Não, pelo contrário, você vai se ferrar mais ainda se você fechar os olhos. O que eu sugiro é planejamento. Se você ganha mais de 50 mil por mês, já começa a pensar nesse ponto dos impostos, do aumento de 10%. Se você ainda não ganha, mas está ali no limite, começa a pensar que daqui a pouco você vai passar o limite, vai ser um novo imposto. Se você está desatualizado, ainda não viu as alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal e outras leis, comece a se atualizar. Olha como que é curioso essa questão do imposto. Imagine um advogado que ele está ali no dia 28 do mês. 28, 29, 30 do mês. Ele começou a fazer as contas ali, eu vou tirar 49 mil de lucro agora. O advogado fez essa conta. Vou tirar 49 mil de lucro nesse mês. Opa, tô abaixo dos 50 mil, não vou pagar esse imposto de 10%, esse dízimo. Beleza. Daí aparece um cliente e quer que ele faça uma audiência. Quero te pagar para você fazer a minha audiência, enfim, sei lá, qualquer outro ato, acompanha na audiência de custódia, sei lá, um pedido na execução penal. E o advogado pensa, normalmente nesse caso eu cobro 5 mil. Sabe o que esse advogado tem que fazer? Não pegar o caso. Porque se ele pegar o caso, ele vai trabalhar e ganhar menos no final do mês do que se não pegar esse caso. Sabe por quê? Olha, acompanhe comigo o raciocínio. O advogado chegando no último dia do mês, penúltimo dia do mês, 49 mil de lucro. Ele não vai pagar os 10% de imposto. Mas, se ele cobrar 5 mil, vai para 54 mil de lucro, digamos. 54 mil de lucro. O que vai acontecer? Ele vai ter que pagar 10%. 5.400 desse novo imposto. Pagando 5.400 desse novo imposto, o que vai acontecer é que no final ele vai ficar com menos do que os 49 mil que ele tinha quando não tinha aquele novo cliente. Ou seja, ele vai trabalhar mais e aquele dinheiro que o cliente pagar, ele vai pagar de imposto e ainda vai perder do dinheiro que ele tinha. Ele vai ficar ali vai reduzir 5.400. Então, se ele tinha 49, foi para 54, vai reduzir 5.400, ele vai ficar com 48.600. 48.600. Se ele não trabalhasse, ele não pegasse aquele cliente, não tivesse um novo cliente, ele ficaria com 49. Ele vai ter mais trabalho e ficar com menos dinheiro no final. Ou seja, vai ter hora que o advogado vai ter que pensar, será que eu pego esse cliente e pago 10% de imposto? Ou será que eu não pego esse cliente aqui e economizo os 10%? Porque também, imagina, ele vai cobrar 10 mil então. Ele vai cobrar 10 mil, pula de 49 para 59. Ok,
59 mil de lucro no mês. Só que ele vai pagar 10%. 5.900. 5.900. Vou botar 6 para arredondar. E eu nem estou considerando o imposto da pessoa jurídica que ele vai ter que pagar antes. Estou arredondando aqui. Então, 59 mil que ele cobrou uma coisa para... Ele cobrou 10 mil, quando já tinha 49 mil, para fazer alguma coisa. 59 mil, ele vai pagar 10%. Vamos arredondar para 6 mil. 6 mil cai para 53 mil reais. De 59 caiu para 53. Então, aquele cliente que ele cobrou 10 mil reais no final do mês, que fez ele pagar 10% de imposto, no final o advogado, na verdade, vai estar recebendo 4 mil reais. De 49 pulou para 53 mil de lucro líquido que ele vai receber após o imposto de 10% sobre o total. Então não é fácil. Não, o advogado vai ter que pensar muito bem quanto a isso. E aí temos a inteligência artificial também, que tem um lado muito bom e o lado muito ruim. Vai depender de qual lado que você está. Pelo lado bom, vai aumentar muito a produtividade. Hoje, a inteligência artificial hoje é muito diferente do que era há um ano. Já é muito diferente. Você pode pegar um processo de 10 mil páginas, aí você pensa assim, pô, esse processo, eu não me lembro onde que está a decisão que decretou a prisão preventiva. Você simplesmente joga ali no ChatGPT, Gemini ou outro e fala, tem algum trecho falando sobre a prisão preventiva? Onde diz? O que diz? E ele vai falar, ele vai transcrever para vocês, pode pedir para transcrever, pode criar um sumário, pode fazer 1000 coisas. Coisas que levariam muito tempo, coisas que dependeriam, por exemplo, de alguém te ajudando em horário comercial, e a inteligência artificial estará com você que horas? De madrugada, à noite, final de semana, feriado, domingo, em todos os horários. Não vai ter horário de almoço, ou seja, com a inteligência artificial, é como se você tivesse um funcionário extremamente potente que nunca vai parar. Você resolve, por exemplo, o advogado, olha só, o advogado que fica o dia inteiro fora do escritório. Fica o dia inteiro trabalhando, audiência, presídio, e aí ele só para ver processo 7 horas da noite. Só consegue peticionar 7 horas da noite. Ele não vai ter um funcionário à noite do lado dele, falando, dá pra fazer, eu olhei essa decisão, olha isso daqui e tal. Não. E ele também não vai mandar mensagem para funcionário 7 horas da noite. Ele vai usar a inteligência artificial e vai ter um caminho. Não estou dizendo, vai peticionar só com inteligência artificial, mas ele vai usar a inteligência artificial para pesquisar dentro do processo, para dar novas ideias. Eu tenho um curso de inteligência artificial para advogados que eu falo isso. Você pode simplesmente botar o processo, falar, usei até agora isso de tese. Como eu posso fundamentar melhor a minha tese? Dê 50 ideias. Você vai descartar umas 20, 30 ali, mas tem outras ideias que vão fazer sentido que você não pensou. É alguém para você discutir sobre o processo. E não só isso, para analisar o processo também. E uma coisa que você pode fazer, o processo chegou, o cliente está querendo que você atue no processo e tal, e você quer pensar se vale a pena, se vai dar muito trabalho, o que tem nesse processo. Você coloca no ChatGPT, por exemplo, e pergunta, tem prisão preventiva, tem réu preso nesse processo? Teve busca e apreensão? Onde foi a busca e apreensão? O que foi apreendido? E você descobre tudo isso para passar o valor dos honorários rapidamente. Por isso que a inteligência artificial vai mudar o jogo quanto à produtividade. Lado bom. Lado ruim. Vai reduzir a necessidade de trabalhadores. Vai reduzir a necessidade de advogados, estagiários em escritórios de advocacia. Hoje, a ideia que está na cabeça de muitos, quanto a trabalho intelectual, é: se alguém sair, eu não vou repor. Essa é a ideia. E eu penso assim também. Quanto à evolução da inteligência artificial, se a minha equipe tiver uma baixa, por exemplo, alguém, não quero mais trabalhar no direito, ou quero fazer outra coisa, resolvi, vou fazer um concurso, passei no concurso, vou tomar uma posse e tal, eu não vou botar imediatamente alguém naquele lugar. Eu quero ver como será com a inteligência artificial tão avançada que está agora.
e vai avançar muito mais em 2026. A gente nem imagina como estará a inteligência artificial para ajudar o advogado no final de 2026. Vai ser uma coisa bizarra, bizarra. Vai mudar o jogo. E isso vai reduzir as vagas existentes em escritórios de advocacia. Se um escritório tem 10 vagas, ele vai passar a ter 8, talvez. Isso vai reduzir. Ou seja, menos oportunidades para advogados que estão buscando emprego, estão buscando estágio, estudantes que estão buscando estágio, vai reduzir essa vaga, essa quantidade de vagas, na minha opinião. De qualquer forma, eu sempre falo, o mais importante, seja qual for o cenário, é você continuar estudando. Na dúvida, estude. É continuar se preparando, sendo ético, continuar buscando um bom relacionamento com os colegas, buscar ser um profissional competente e sério. E disso você não pode escapar. Pode acontecer o que for. Pode ser que esse imposto de 10% vá para 90%. Não adianta você parar de estudar. Pelo contrário, se você parar de estudar, o cenário fica extremamente pior. Imagine você não saber o que fazer no processo. Imagine você ir para a audiência de custódia sem saber as alterações promovidas recentemente no CPP. Imagine isso. Não dá. E não dá tempo também de estudar coisa que não interessa. Você vai ter que focar. Agora é tempo de estudar concretamente aquilo que você precisa estudar. Aquilo que você tem necessidade, aquilo que você precisa melhorar. Não ter nenhuma dificuldade técnica. Porque se vai estar difícil prospectar, também vai estar difícil manter cliente. Cliente que agora vai passar a pagar mais imposto, pelo menos 10% a mais. Estou falando 10% da advocacia e também, dependendo do regime tributário, vai ser muito mais que 10%. Não por esse imposto de 10%, mas pelo aumento dos outros impostos. Ou seja, o cliente vai pagar muito mais imposto e ele vai ter que ver que o advogado está fazendo o serviço dele. Que se o advogado não estiver fazendo serviço, o cliente vai pensar, pô, eu estou aqui sofrendo para pagar esse advogado, tanto imposto, tanta dificuldade para ter clientes, mercado está complicado, e o advogado não faz o básico, não me responde no mesmo dia, na mesma hora, vou mudar de advogado. E como teremos muitos advogados que não vão conseguir vaga nesse escritório por causa da inteligência artificial, ou que vão estar em dificuldade por conta de tudo isso que eu falei, ele vai encontrar um advogado muito barato, muito mais barato, facilmente. Então, 2026 é um ano difícil para prospectar e para manter clientes. E para receber dos clientes também, como eu falei antes, pois o cliente vai ter mais dificuldades financeiras, já que existem novos impostos ou aumento de impostos também. Por isso, pessoal, eu quero que vocês se dediquem nesse ano de 2026. Para quem é bom, para quem se esforça, vai ter espaço, mas comece a se preparar agora. Já procure um contador, converse sobre tudo isso que eu falei de impostos, já se preocupe, principalmente, uma dica que eu vou dar aqui para quem está acompanhando agora. Fique extremamente preocupado com o primeiro semestre de 2026. O primeiro semestre de 2026 vai ser extremamente importante. Porque depois tem Copa do Mundo, tem eleições, o segundo semestre, com Natal, final de ano, férias, com tudo isso, o segundo semestre quase que será perdido. O primeiro semestre vai ser um período em que as pessoas ainda não estarão acostumadas com esse novo imposto, estarão tranquilas ainda, talvez, o mercado não vai ter distração, então faça o máximo possível no primeiro semestre de 2026. E para quem quiser assim, saber mais, minha opinião sobre tudo isso, dicas para prospectar, eu vi algumas mensagens aí perguntando de prospecção de clientes e tudo mais. Eu falo sobre essas coisas aqui no meu livro Advocacia Criminal. Então no livro Advocacia Criminal eu falo sobre prospecção de clientes, falo sobre marketing, falo sobre questões práticas de prisão preventiva e de muitas outras coisas, como estudar para ter uma evolução técnica na prática. Eu falo sobre tudo isso. Sobre prospecção de clientes, eu tenho o curso Como Iniciar na Advocacia Criminal
e quem adquire esse curso, Como Iniciar na Advocacia Criminal, ganha esse exemplar físico, esse livro aqui, ó. Quem adquire o curso Como Iniciar ganha o meu livro Advocacia Criminal. Isso agora, quem adquirir agora, daqui a 6 meses eu não sei se vai ter isso não. E também tem lá o meu curso por assinatura que no plano vitalício tem todos os cursos que eu já lancei. E aí vocês vão encontrar, enfim, opinião sobre tudo do direito, da área penal, direito penal, processo penal, execução penal, legislação penal especial, prospecção de clientes, marketing jurídico, atualização de jurisprudência, como estudar para jurisprudência, como se atualizar na legislação e muito mais. Mas o comentário final é: o estudo sempre vence. Na dúvida, estude, porque essa vai ser a grande saída para todos em 2026. E preste muita atenção, principalmente no primeiro semestre de 2026. É o semestre para dedicação extrema, para você se dedicar muito nesses meses iniciais de 2026. Então, até a próxima.